Olá, você tem dores de cabeça com frequência? Dores no rosto, cansaço na face, dificuldades para abrir a boca, dificuldades ao mastigar, estalos próximo ao ouvido? Isso pode ser disfunção temporomandibular. Acompanhe nosso vídeo para você entender um pouco mais. Então, continuando, vamos entender um pouco mais sobre as disfunções temporomandibulares. Inicialmente, gostaria de deixar bem claro sobre o que é a articulação temporomandibular, que nós utilizamos comumente a sigla ATM, que é muitas vezes confundida com a disfunção temporomandibular, que nós utilizamos a sigla DTM, que são completamente diferentes. A articulação temporomandibular, ela é responsável pelos movimentos de abertura e fechamento da boca, pelos movimentos de mastigação, auxilia na fala também. E a disfunção temporomandibular é uma alteração do funcionamento da articulação temporomandibular e dos músculos de toda a região. Então, a ATM é a articulação propriamente dita e a disfunção temporomandibular é uma alteração na função da articulação temporomandibular. Quando nós falamos em DTM, nós falamos em alguns sintomas. E quais são esses sintomas mais comuns? Os mais comuns são dores na face. Alguns pacientes têm dificuldade, por exemplo, às vezes abrir a boca, sente um cansaço na face. Esse cansaço pode causar dificuldades para esse paciente durante a mastigação. Alguns pacientes têm dor ao mastigar, não conseguem nem se alimentar direito devido às dores. Sons próximo ao ouvido, que seria na região da articulação temporomandibular. Esses sons mais comuns são estalos, quando esse paciente abre ou fecha a boca, ruídos como se fosse areia, crepitação, etc. Algumas alterações do sono também. Travamentos na mandíbula. Alguns pacientes podem ter travamento com a boca fechada, ele está com a boca fechada e não consegue abrir, ou às vezes esse paciente ele abriu demais a boca, por exemplo, e depois não consegue fechar. Zumbidos no ouvido, dores de cabeça. Pacientes com disfunções temporomandibulares, muitas vezes eles têm dores de cabeça quase que diariamente e não sabem a origem. Além dos sintomas característicos das DTMs, nós também temos comorbidades que acompanham as DTMs. Então, é muito comum os pacientes de DTM apresentarem também cefaleias, que são alguns tipos de dores de cabeça. As mais comuns são as enxaquecas. Então, o paciente ele tem a DTM e também, como comorbidade, ele tem outros tipos de dor de cabeça. As enxaquecas são uma delas. Cervicalgias, que são dores na região do pescoço, ou até lombalgias também, que são dores na região lombar. Pacientes com DTM também, eles têm como comorbidades a depressão, artrite reumatoide, ansiedade, fibromialgia. Além, como eu falei para vocês, além dos sintomas característicos das DTMs, ainda existem outras comorbidades que acompanham. Mas vocês devem estar se perguntando, são muitos sintomas. Realmente são muitos. Mas por que são todos esses sintomas que um paciente com DTM vai ter? Não. O paciente ele pode apresentar um sintoma ou vários sintomas. E o que eu quero deixar bem claro para vocês é que a disfunção temporomandibular ela é dividida e subclassificada em vários tipos. Então, nós temos as disfunções temporomandibulares que são articulares, que ficam restritas na ATM, que nós vamos falar mais à frente. As disfunções temporomandibulares de origem muscular, que são as mais comuns e que geram mais dores para esses pacientes. E as disfunções temporomandibulares, DTMs, mistas, onde o paciente ele tem uma DTM articular e muscular juntas. Para vocês entenderem um pouco mais, eu vou falar sobre a anatomia da articulação temporomandibular. Como é composta a articulação temporomandibular? Então, nós temos dois ossos. O osso temporal, que está no crânio, o osso mandibular. E entre esses dois ossos, nós temos o disco articular, que durante os movimentos da boca também ele faz alguns movimentos. Logo
envolvendo o osso, os ossos da mandíbula, o osso temporal, o disco articular, aproximando a imagem aqui, como vocês conseguem ver, nós temos ligamentos, músculos, cápsulas e outras estruturas também na articulação temporomandibular. E acima de tudo, nós temos os músculos. Os dois músculos principais que nós vamos falar hoje é o músculo temporal e o músculo masseter. Agora, vamos falar um pouco mais sobre os tipos de DTM. Nós temos as DTMs articulares, que é onde nós temos a alteração, mais especificamente na região da ATM e mais comumente no disco articular. Então, durante os movimentos que esse paciente faz de abertura e fechamento, nós temos uma alteração na movimentação desse disco. Então, vocês vejam a imagem, ilustrando o paciente abrindo e fechando a boca. Com uma aproximação maior, nós podemos observar esse disco articular. Aqui é uma imagem de ressonância. E, em muitos casos, esse disco ele pode estar deslocado para alguma região, ou para frente, ou para o meio, ou para trás. E quando o paciente ele abre ou fecha a boca, ele começa a sentir alguns ruídos. Os mais comuns são os estados. O paciente abre a boca e sente aquele estado. Fecha a boca, sente o estado. Então, as DTMs articulares, normalmente, ela tem essas características de ruídos que atrapalham o movimento de abertura e fechamento da boca. Só que, raramente, elas causam dores. Então, um dos sintomas das disfunções articulares são a dificuldade, às vezes, do paciente abrir a boca, porque aquele disco está atrapalhando a abertura de boca. Outros casos, o paciente ele abre a boca um pouco torto, ele desvia para um lado. Durante a abertura, aquele disco que eu mostrei para vocês atrapalha e esse paciente começa a abrir para um lado. Tá? Ou ele pode, às vezes, travar. Às vezes, ele abre a boca, aquele disco ele atrapalha o movimento da mandíbula, do osso, e ele não consegue fechar essa boca. Então, esses são os sintomas, os sinais mais comuns da DTM articular. E, felizmente, a DTM articular, normalmente, ela não causa muitas dores. Agora, nós temos a DTM muscular, que ela é mais comum. A DTM muscular, geralmente, ela causa dores no paciente. E nós temos vários tipos de disfunções temporomandibulares, de DTMs musculares, e várias classificações também. Quando nós falamos em músculo, olhamos a anatomia da musculatura, nós podemos ver que algumas fibras musculares, com o passar do tempo, ela pode formar pontos, que nós chamamos pontos gatilhos ou trigger points, nessas musculaturas. E esses pontos gatilhos, eles começam a causar dor em alguns pacientes. Nessa ilustração aqui que nós podemos ver, nós estamos mostrando o músculo temporal e os pontos gatilhos ou trigger points, eles podem se localizar em várias regiões do músculo, tanto do músculo temporal quanto do músculo masseter ou outros também. E esses músculos, eles podem gerar dor. E essa dor, ela pode ser no local que estão os trigger points, ou essa dor, ela pode se espalhar para outras regiões. E é onde vocês vão observar agora, nessa ilustração, nesse vídeo, que algumas dores de ponto gatilhos, elas podem originar e se espalhar para outras regiões da cabeça ou da face. Então, vocês observem aqui o ponto em vermelho, que seria um ponto gatilho, e essa dor ela pode estar se espalhando para outras regiões. Nesse caso aqui do músculo masseter, para o rosto, para a maçã do rosto, ou até para os dentes. Em uma outra região do músculo masseter, ela pode se espalhar para os dentes inferiores ou toda essa região aqui da lateral até o queixo. Um ponto gatilho aqui no temporal, por exemplo, ela pode se espalhar por toda a lateral da cabeça, subir para a cabeça ou até refletir nos dentes. E um ponto gatilho muito comum na região aqui atrás do pescoço,
esse ponto gatilho ele pode gerar dor e subir para a cabeça até próximo aos olhos. Essa ilustração é para vocês saberem que os pontos gatilhos ou as DTMs musculares muitas vezes não geram dor somente no local. Ela pode se espalhar para outras regiões da cabeça. Então, o que é importante que vocês tenham consciência é que existem muitos tipos de DTM. São várias classificações. Nós falamos um pouco sobre a DTM articular, um pouco sobre a DTM muscular, e muitos pacientes têm as duas, articular e muscular. E aí, quando vocês têm alguns sintomas parecidos, vão procurar informações na internet, acabam se deparando com muitas informações erradas. Vocês observam, ou a gente observa muito nos grupos de discussão, tratamentos diversos, inúmeros tratamentos para DTM. Por exemplo, laser, pacientes que fazem compressas, pacientes que fazem acupuntura, que fazem uso de placas, pacientes que fazem uso de aparelhos móveis, pacientes que fazem uso de aparelho fixo, pacientes que tomam medicamentos para alívio dos sintomas, pacientes que vão às vezes até parar em cirurgia para tratar essa disfunção temporomandibular. Só que o mais importante que eu gostaria que vocês que chegaram ao final desse vídeo entendessem é que não vai existir nenhum tratamento único para disfunção temporomandibular, porque são vários tipos de disfunção temporomandibular. E existe um profissional qualificado para poder dar o diagnóstico, avaliar e escolher o melhor tratamento para esse paciente, que seria o cirurgião dentista especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial. Para você que chegou até agora no final desse vídeo, nós vamos colocar mais informações toda semana. Nos acompanhe aqui nas nossas redes sociais e todas as dúvidas que vocês tiverem nos encaminhem, que eu vou poder responder.